O objetivo desta aula é apresentar a neuropsicologia da memória. O córtex cerebral superior e o sistema límbico, além do seu envolvimento na emoção e em padrões comportamentais básicos, também estão envolvidos na aprendizagem e na memória. A aprendizagem é a aquisição de conhecimento ou habilidades como consequência da experiência, da instrução ou de ambos esses processos. Desse modo, a aprendizagem seria uma mudança no comportamento que ocorre como resultado das experiências. A aprendizagem depende bastante da interação do organismo com o seu ambiente, sendo que os únicos limites aos efeitos que influências ambientais possam vir a ter sobre a aprendizagem são as restrições biológicas impostas por características genéticas individuais ou aquelas características típicas da espécie. Por outro lado, a memória é o armazenamento do conhecimento adquirido para recuperação posterior. A aprendizagem e a memória formam a base pela qual os indivíduos vão adaptar o seu comportamento às suas circunstâncias externas específicas. Sem os mecanismos de aprendizagem e de memória, não seria possível aos organismos planejar interações bem-sucedidas, digamos assim, e evitar circunstâncias previsivelmente desagradáveis ou desfavoráveis para eles. A mudança neural responsável pela retenção ou armazenamento do conhecimento é conhecida como traço de memória. Geralmente, conceitos e não informações literais são armazenados. O armazenamento de informações adquiridas é realizado em, pelo menos, 2 estágios, denominados memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. A memória de curto prazo, ela dura de alguns segundos a algumas horas, enquanto que a memória de longo prazo pode ser retida por alguns dias e até mesmo alguns anos. O processo de transferência e fixação de traços de memória de curto prazo em memórias de longo prazo é conhecido como consolidação. Existe um conceito muito importante que também deve ser levado em consideração, meus caros, que é o conceito de memória de trabalho. A memória de trabalho retém e integra temporariamente diversas informações que são relevantes para uma determinada tarefa que o organismo esteja realizando naquele momento. Por meio da memória de trabalho, é possível reter e processar determinados dados para uso imediato, para que nós sejamos capazes, por exemplo, de avaliar o fluxo de dados, interpretar esses dados e, eventualmente, essa função integrativa que a memória de trabalho faz está na base da nossa capacidade de raciocinar, planejar, fazer julgamentos e tomar decisões. Isso acontece, pessoal, porque ao comparar e manipular as informações novas adquiridas por meio da aprendizagem com informações antigas armazenadas na memória de longo prazo, a memória de trabalho possibilita a compreensão daquilo que está sendo realizado naquele momento em termos de tarefas mentais, né? Então, de forma sintética, né, pessoal, poderia dizer que a memória de trabalho ela permite que nós sejamos capazes de encadear pensamentos em uma sequência mais ou menos lógica e, evidentemente, planejar uma determinada ação futura, né? Eu gostaria de apresentar para vocês agora uma comparação entre as memórias de curto prazo e de longo prazo, né?
Bom, as informações recém-adquiridas, elas são inicialmente armazenadas na memória de curto prazo, que tem uma capacidade de armazenamento bastante limitada. As informações na memória de curto prazo, elas podem ter, vamos dizer assim, dois destinos finais, não é? O primeiro destino, obviamente, é o esquecimento. Logo depois que aquela informação for utilizada para a realização de uma determinada tarefa, essa informação será esquecida, vamos dizer assim. Então, o primeiro destino é o esquecimento. O segundo destino é a transferência para um modo mais permanente de memória, a chamada memória de longo prazo. Então, pessoal, através do processo de consolidação, eu tinha falado para vocês anteriormente, né, que é o processo de transferência e fixação de traços de memória de curto prazo em memórias de longo prazo, é que vai se aumentar a probabilidade de que as informações sejam consolidadas em memória de longo prazo através de repetição da informação, através de, por exemplo, essa informação tem um significado emocional, um colorido emocional, e por aí vai, né? E a capacidade de armazenamento da memória de longo prazo é muito maior, evidentemente, não é? E a capacidade de armazenamento da memória de curto prazo. Diferentes aspectos informativos dos traços de memória de longo prazo parecem ser processados e codificados, e depois eles são armazenados com outras memórias do mesmo tipo. O que isso significa, né, pessoal? Significa, por exemplo, que memórias visuais são armazenadas separadamente, por exemplo, de memórias de outras modalidades sensoriais, mas são agrupadas com memórias da mesma modalidade sensorial. Nesse meu exemplo aqui, visual, né? E o conhecimento armazenado, é claro, né, pessoal, que ele não vai ter utilidade para nós se ele não puder ser recuperado ou evocado, não é? Porque a memória, pessoal, vocês vão aprender isso com mais detalhes no quarto período de psicologia, na disciplina denominada Processos Cognitivos Básicos. A nossa memória, ela, na verdade, é um conjunto de operações e nós poderíamos dizer que seriam 3 subsistemas em um sistema global, que seria a memória, né? Então, a gente teria um subsistema de codificação, que, ou seja, organização da memória recém-adquirida, né? Que leva à consolidação, né? A transferência da memória de curto prazo, do traço de memória da memória de curto prazo para traço de memória da memória de longo prazo. O armazenamento, que é justamente esse processo, né, de consolidação propriamente dito. E, claro, não adianta armazenar uma informação se nós não formos capazes de recuperá-la. Seria justamente o processo de recuperação ou evocação das memórias armazenadas. Então, gente, como esses armazenamentos, né, da memória de longo prazo são bem maiores do que as de curto prazo, frequentemente leva-se mais tempo para que essas informações da memória de longo prazo sejam recuperadas ou evocadas do que no caso da memória de curto prazo. Isso acontece por quê, gente? Acontece porque lembrar, recordar, que tecnicamente é evocar ou recuperar, né, a informação, nada mais é do que um processo de evocar informações, evocar e recuperar, né? Informações específicas dos bancos de memória. Vamos usar assim uma analogia meio computacional, né? Então, lembrar é o processo de recuperar informações específicas dos nossos bancos de memória. Por analogia, o que seria esquecer, pessoal? Esquecer seria a incapacidade de evocar ou recuperar as informações armazenadas, né? Como eu tinha comentado antes com vocês,
Aquelas informações perdidas da memória de curto prazo, gente, essas game over para elas já era, você perdeu definitivamente. Elas são esquecidas permanentemente. Agora, aquelas informações armazenadas, né, na memória de longo prazo, elas vão ser esquecidas de forma provisória, de forma apenas temporária, devido a alguma circunstância pontual ali que está acontecendo, que está interferindo nesse processo de evocação ou recuperação da memória. Nas minhas aulas sobre o sistema límbico, eu comentei sobre o papel do hipocampo. Daqui a pouco eu vou falar de novo sobre ele, né? Mas só para aproveitar o exemplo, o papel do hipocampo no processo de evocação e recuperação de memórias. Se você estiver ansioso, tenso, e isso neurofisiologicamente significa que está ocorrendo ali a resposta fisiológica do estresse, né? Aquele ciclo que começa com a amígdala ativando o eixo hipotálamo hipófise adrenais, que leva à produção de cortisol, né? Cortisol, por sua vez, vai mobilizar o nosso organismo, aquela história toda que você já conhece das minhas aulas específicas desse tema, né? Cortisol é identificado, né, pelos receptores para glicocorticoides do hipocampo, e o hipocampo vai exercer feedback negativo sobre a amígdala. Ora, o hipocampo, se ele está fazendo feedback negativo sobre a amígdala, né, ele não está realizando a atividade dele de evocação das memórias de longo prazo. Significa dizer que, se você está nervoso, você não vai lembrar do que você armazenou de informação. Isso justifica o famoso branco, que as pessoas que estudaram, mas na hora da prova ficaram nervosas. Aí a pessoa não vai lembrar por conta de o hipocampo estar sendo recrutado não para evocar o que você aprendeu e que foi armazenado na sua memória de longo prazo, mas sim para fazer o feedback negativo da amígdala. Daí terminou a prova, você pôs o pé para fora da sala de aula, cessou a resposta fisiológica do estresse, o hipocampo está livre para evocar aquilo que você armazenou, né, de estudos. E aí aquele momento que parece que faz um verdadeiro download, né, de tudo que você estudou agora que você não precisa mais. Isso acontece porque agora o hipocampo não está mais sendo recrutado para fazer o feedback negativo da amígdala, né, uma vez que você agora está tranquilo, está relaxado, né? Bem, pessoal, então, voltando ao que eu dizia, algumas formas de memória de longo prazo, né, que envolvem informações ou habilidades utilizadas no nosso dia a dia, não vão ser esquecidas, né? E elas estão prontamente disponíveis para acesso porque por conta da repetição, né, de tanto se utilizar. Vou dar um exemplo clássico disso para vocês. Lá na nossa memória procedimental, né, memória que armazena o que nós sabemos fazer. A pessoa não precisa pensar para andar, sendo que quando você era bebê e você começou a aprender a andar, era um processo extremamente complexo. Agora não, ó, as informações necessárias para você poder andar já estão devidamente armazenadas, né, na forma dos engramas motores, aquela coisa toda lá de região do lobo frontal, né, as áreas motoras do lobo frontal, principalmente as áreas de planejamento motor e tudo mais. Então você não precisa pensar para andar. Outra coisa, dirigir automóvel, né? Andar de bicicleta e por aí vai, tá? Uma senha que você usa, a senha do seu celular, por exemplo, desbloquear o seu celular. Você não vai esquecer facilmente, porque você usa isso toda hora. Essa informação ela é resgatada, né? Evocada, recuperada a todo instante. Então, por isso, ela se torna mais prontamente acessível, embora esteja armazenada na memória de longo prazo, né? E apesar, né, gente, de as memórias de longo prazo serem relativamente estáveis, essas informações armazenadas, elas podem sim ser progressivamente perdidas ou até modificadas com o tempo. E se não houver repetição, né, se as informações não forem usadas, e por aí vai, né? Eu queria fazer uma rápida distinção, né, entre dois tipos de incapacidade de recuperação da memória, né, e é a chamada amnésia, né, pessoal? Essa falha de memória é conhecida como amnésia, né? A amnésia, pessoal, ela tem
dois tipos, vamos dizer assim. Tem dois tipos de amnésia. Temos a amnésia retrógrada e a amnésia anterógrada. Qual que é a diferença entre elas, pessoal? A amnésia retrógrada, o que significa retrógrado, gente? Retrógrado é uma coisa que vem de frente para trás, vai na direção para trás. O que significa isso? Amnésia retrógrada é a incapacidade de lembrar eventos passados recentes. Certo, pessoal? Então, amnésia retrógrada, incapacidade de recordação de eventos passados recentes. Já a amnésia anterógrada, de trás para frente, movimento para frente, não é? Então, a amnésia anterógrada é a incapacidade de reter memórias de longo prazo para recuperação posterior. Então, se a amnésia retrógrada está relacionada a fatos recentes que foram armazenados, informações recentes que foram armazenadas, a amnésia anterógrada está relacionada com informações está relacionado com a dificuldade, né, ou incapacidade de reter aí as memórias de longo prazo para recuperação posterior. Como é que isso acontece do ponto de vista do substrato neural, vamos dizer assim, né? Vamos falar de cada um dos tipos agora, tá? No caso da amnésia retrógrada, né? É sempre bom enfatizar incapacidade de lembrar eventos passados recentes. Ela é o tipo mais comum de amnésia, viu, pessoal? Ela geralmente ocorre após algum tipo de evento traumático que interfira na atividade elétrica do nosso sistema nervoso central, né? Como, por exemplo, uma concussão, a pessoa caiu, bateu a cabeça, né? Ou a pessoa sofreu um acidente vascular cerebral. E se a pessoa ficar inconsciente em função desse tipo de situação, né, uso de substâncias também, etc., o conteúdo da memória de curto prazo vai ser basicamente deletado, pessoal. Ele vai ser basicamente apagado. E qual que é a consequência disso, né? A consequência disso é a perda de memória sobre aquelas atividades ou situações ou eventos que aconteceram num prazo ali de pouco tempo antes da pessoa antes da pessoa ser exposta, né, a esse evento traumático aí específico, tá, pessoal? Então, assim, traumatismos mais graves podem interferir no acesso das informações recém-adquiridas e também em relação ao armazenamento de longo prazo, depende da extensão, né, desse traumatismo. Já no caso da amnésia anterógrada, que eu falei para vocês que é a incapacidade de reter as memórias de longo prazo para evocação ou recuperação posterior, né? Ela está geralmente relacionada, pessoal, a lesões nas porções mediais dos lobos temporais, que, em geral, né, são consideradas regiões muito importantes para a consolidação da memória. Então, a pessoa que sofre, né, algum tipo de lesão aí em regiões, né, porções mediais dos lobos temporais, elas podem ser capazes de lembrar de algumas coisas que elas aprenderam antes do surgimento do problema de amnésia, né, anterógrada. Mas elas não conseguem estabelecer, elas não conseguem fixar, elas não conseguem armazenar novas memórias de forma permanente. Essas novas informações, né, elas são perdidas de forma tão rápida quanto elas vão desaparecer ali da memória de curto prazo. Tá? Então, esse é o problema essencial disso. Já que eu estou falando de lesões, né, e estou falando especificamente aí dos distúrbios de memória, né, apresentados por pacientes com lesões das zonas corticais laterais, né, ou seja, dos lobos temporais,
se a gente for utilizar aquela classificação de Luria, né, que eu passei para vocês, numa aula específica, a gente vai dizer que essa pessoa, né, esses pacientes, têm lesões na segunda e terceira unidades funcionais do cérebro, segundo a classificação de Luria, né? E o aspecto principal dessas alterações de memória, né, é que elas nunca são globais e nunca levam a desordens gerais de consciência, pessoal. Então, de modo geral, essas lesões têm um caráter de afetar ali a base mnêmica, né, ou seja, a base da memória, de operações que são modalmente específicas, ou seja, de tipos de informações sensoriais, por exemplo, muito específicos. Tá? Mas isso eu vou comentar com vocês mais para frente de uma forma mais detalhada, numa outra aula, em um outro semestre, tá, pessoal? Que aí já vai envolver a parte de neuropsicologia clínica e tal, então não quero entrar nisso agora, quero focar nos aspectos neuropsicológicos básicos, ou seja, qual o papel das estruturas cerebrais em processos mentais superiores, certo? Então, já que estou falando disso, né, está na hora de comentar com vocês sobre os mecanismos moleculares, né, pessoal? Tanto da memória de curto prazo quanto da memória de longo prazo. E uma primeira informação importante que vocês têm de guardar é que a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, elas têm mecanismos moleculares subjacentes diferentes, tá? Bem diferentes. Então, por exemplo, a memória de curto prazo, ela envolve modificações temporárias na função de sinapses pré-existentes, ou seja, de conexões entre neurônios, locais de interação entre neurônios, né, que são diferentes, que já existiam, tá? Como, por exemplo, a variação temporária na quantidade, vamos dizer, de um neurotransmissor, que vai ser liberado ali na fenda sináptica em resposta a um determinado estímulo. Ou resposta temporariamente maior da célula pós-sináptica àquele determinado neurotransmissor dentro das vias nervosas afetadas nesse processo, né? Já a memória de longo prazo, pessoal, envolve mudanças funcionais ou estruturais relativamente permanentes entre neurônios existentes no nosso sistema nervoso, tá? Então, o que basicamente acontece, né? Na memória de curto prazo, a gente vai ter alterações eletroquímicas, vamos dizer assim, de comunicação neuronal. São apenas mudanças vamos dizer assim, mudanças fisiológicas transitórias. Já a memória de longo prazo, obviamente, envolve não só alterações fisiológicas, mas, evidentemente, alterações estruturais, tá? Para a formação ali de circuitos neurais, né, de redes neurais associadas àquela determinada informação. Então, eu vou agora detalhar um pouco melhor isso para vocês no artigo que eu vou postar junto com essa aula lá no Google Classroom, pessoal. Vai ter mais detalhes sobre isso, tá? Então, eu vou pedir para vocês lerem os detalhes lá no artigo sobre memória, que eu postarei junto com essa aula lá no Google Classroom para você. Eu vou fazer uma síntese das principais informações, né? Então, deixe-me retomar o que eu estava dizendo. Gente, a memória de curto prazo, então, envolve mudanças transitórias na atividade sináptica. Pronto, cheguei a um resumo bom agora para vocês não esquecerem. Então, a memória de curto prazo envolve mudanças transitórias, né, provisórias na atividade sináptica, enquanto que a memória de longo prazo vai envolver alterações mais permanentes nas funções e nas estruturas dos neurônios envolvidos. Certo, pessoal?
Então, eu vou explicar agora de uma maneira mais simples, né? Memória de longo prazo envolve a formação de conexões sinápticas novas e permanentes. Pronto, é uma síntese, acho que vai ficar mais didático para vocês. Então, vamos lá, vou resumir de novo. A memória de curto prazo envolve mudanças transitórias na atividade sináptica que já existe, por isso que é transitório, não vai ter nenhuma formação de nova conexão sináptica, né? São mudanças transitórias em atividades sinápticas, em sinapses já pré-existentes, enquanto que a memória de longo prazo ela vai envolver a formação de conexões sinápticas novas e permanentes. Para isso, gente, tem que ter mudança funcional e estrutural. Tem um lance aí de expressão gênica, né? Tem expressão gênica envolvida nisso daí. Por isso que eu tenho batido na tecla com vocês, a importância de vocês entenderem que todo o nosso arcabouço psicológico, né? Ou seja, todas as nossas atividades mentais superiores são funções do sistema nervoso central. Pensamento, memória, linguagem, raciocínio, tomada de decisões. Nada disso acontece no vácuo. Todos os processos mentais são funções de atividades do sistema nervoso. Tá? A importância de o psicólogo saber disso, de estudante de psicologia estudar isso a fundo, né? Quero falar para vocês do trabalho, né? Inclusive premiado com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2000, que é o trabalho de mais de 40 anos de pesquisa do professor Eric Kandel, que estabeleceu os mecanismos de formação da memória no sistema nervoso. Então, se hoje em dia eu sou capaz de dizer para vocês que a memória de curto prazo envolve mudanças transitórias nas atividades, né, sinápticas em sinapses pré-existentes, e, por outro lado, que a memória de longo prazo envolve a formação de conexões sinápticas novas e permanentes, isso só é possível devido ao trabalho do professor Eric Kandel, tá? E eu vou agora relatar, né, alguns experimentos que ele realizou com um molusco, né, chamado Aplysia, é uma lesma do mar que tem neurônios gigantes. E a partir desses experimentos, o professor Kandel, ele descreveu esses mecanismos, né? E no caso específico, esses experimentos do professor Kandel com esse bicho, né, com essa lesma do mar, né, com a Aplysia, demonstraram que duas formas de memória de curto prazo, né, no caso, a habituação e a sensibilização, ocorrem devido a modificações em diferentes proteínas de canais nos terminais pré-sinápticos de neurônios aferentes específicos envolvidos na via que faz a intermediação ali do comportamento que está sendo modificado. Então, gente, de novo, vamos repetir de maneira mais sintética aí para vocês. Tanto a habituação quanto a sensibilização, eles acontecem porque há mudanças na liberação do neurotransmissor, tá? Claro, né, pessoal, a minha falha de memória. Não comentei com vocês ainda o que é, na verdade, o que são esses dois tipos, né, de memória de curto prazo. Isso aí é o efeito, né, da minha atual condição mental, né, resultante do meu problema de saúde, eu acabo esquecendo um monte de coisa. Então, estava esquecendo de comentar com vocês, afinal de contas, o que é habituação, o que é sensibilização, né? São duas formas de memória de curto prazo. A habituação, gente, bem sintética aí para vocês, é uma menor reatividade diante de apresentações repetitivas de um determinado estímulo, certo? Então, esse estímulo, por exemplo, está sendo apresentado várias vezes. Depois de um tempo, você não tem mais reação a ele. Você que o dia está antropomorfizando o funcionamento aí do sistema nervoso. Por que não? Porque essa menor reatividade
ela interfere na liberação de neurotransmissores, tá? E aí, a partir do momento em que esse estímulo é repetido, 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 depois de um tempo, ele não suscita mais nenhuma reação do sistema nervoso. Lembra? O sistema nervoso, gente, ele funciona com base no princípio de economia. Ele não vai gastar energia, não vai gastar ATP aí para repolarizar membrana plasmática de neurônio, que é despolarizada toda vez que aparece o estímulo que aparece toda hora, tá? Então, a habituação pelo estímulo seria isso daí. Já a sensibilização, né, seria uma maior reatividade a estímulos leves, depois que um estímulo forte, né, mais intenso, ou até mesmo nocivo, né, é apresentado. Então, é mais ou menos aquela situação assim, uma pessoa, por exemplo, dá um grito no seu ouvido, e aí, logo depois, outra pessoa vai falar com você. Veja, o grito é o estímulo intenso, o som da sua voz, num tom normal, é o estímulo mais leve, né? Em termos relativos. Esse estímulo que anteriormente não provocaria nada em você, em termos de reatividade, agora você vai sentir um desconforto, vai sentir dor quando o meu tom de voz normal for apresentado depois que alguém gritou no seu ouvido, por exemplo. É mais ou menos essa a ideia, né, pessoal? Então, como é que vai acontecer isso, tá? Vou explicar de forma mais genérica aí o experimento do professor Kandel para vocês entenderem melhor isso daí. Então, o que que acontece, gente? A tal da plísia, né, o tal da lesma do mar, ela vai ter o recolhimento da guelra dela, né, de forma reflexa, quando o sifão da guelra, que diabos é sifão da guelra, gente? Esse tal desse sifão é o órgão respiratório que está bem no topo da guelra, tá? Tipo o nariz do bicho. Então, todas as vezes que o sifão recebe um toque de alguma coisa, a aplísia vai recolher a guelra dela, né? A guelra é muito importante, vai fazer ali o processo respiratório, né, do bicho. Então, é uma estrutura sensível para a sobrevivência do animal. Então, por isso, um toque no sifão já faz o bicho encolher a guelra inteira, né? E aí, o que que acontece, gente, do ponto de vista neurofisiológico, né? Os neurônios aferentes, pré-sinápticos, que vão responder ao toque do sifão, gente, eles fazem sinapse diretamente com neurônios motores eferentes, ou seja, os pós-sinápticos, né? Que controlam o recolhimento da guelra. Claro, né, gente? O bicho não tem medula espinhal, igual nós temos, da mesma forma que nós temos. Então, veja como o mecanismo reflexo dele é imediato. Está lá o órgão sensorial, né? Um receptor de pressão lá no tal do sifão, né? No topo da guelra do bicho. Encostou alguma coisa no sifão, vai haver a transdução, né, dessa energia mecânica, que é o toque de alguma coisa, no receptor, né? O receptor vai fazer essa transdução de energia mecânica e impulso elétrico, e aí essa informação ela segue direto pelas vias aferentes, neurônios sensitivos, para os neurônios motores. A sinapse é direta, gente. Neurônio sensitivo trazendo informação do receptor de pressão rapidinho para o neurônio motor, que vai lá na junção neuromuscular, liberar acetilcolina, que vai despolarizar a placa motora da musculatura do bicho para recolher a guelra, tá, gente? Então é um mecanismo reflexo bem rapidão, né? Só que o que que acontece, gente? Se aí foi o professor Kandel fez, né? Ele tem lá um aparelhinho, tipo como se fosse um soprinho de ar, né? De água, na verdade. E esse aparelhinho, eu estou esquecendo o nome. Eu não lembro, gente. É um nome simples, eu não estou lembrando o que que é. Eu estou conseguindo evocar a informação. Olha aí, gente. Estou aí apresentando
uma amnésia retrógrada, né? Bom, gente, eu não estou lembrado agora. Enfim, esqueci o nome do aparelho. Então, vamos entender o seguinte. Esse aparelho sopra lá um jato de água no sifão da lesma do mar Laplísia, né? Na hora que essa informação chega lá, tem todo aquele mecanismo que eu falei para vocês. Receptor detecta, via aferente leva a informação para via eferente, né? Neurônios sensitivos da informação para os neurônios motores, aciona a musculatura que retrai, que recolhe a guelra. Então a gente tem aí um reflexo, um arco reflexo, vamos dizer assim, né? Sem medula espinhal, sem neurônio de associação, né? Vamos dizer. Só que o que acontece? Se o professor Eric Kandel, né, ele ficava toda hora estimulando, 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 você toca o sifão, 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 como é que chama esse processo, gente? Habituação. Aí o que acontece, gente? A lesma fica habituada. O que significa isso? Ela aprende a ignorar esse estímulo que se tornou contínuo. E aí ele não vai mais recolher a guelra como resposta ao sopro, né? Por outro lado, quando o professor Kandel, né, dá um golpe forte no tal do sifão, né, provocando dor no bicho, ocorre a sensibilização, né? A lesma ela vai recolher a guelra mais rapidamente, mais vigorosamente, com mais intensidade, em resposta a um toque bem leve no tal do sifão, né? Esse é o processo de sensibilização. E aí, o que acontece, pessoal, nessa história toda? Essas duas formas de aprendizagem, né, vamos dizer assim, habituação e sensibilização, elas resultam de mudanças opostas na liberação de neurotransmissor do mesmo neurônio pré-sináptico, causadas por diferentes modificações nos canais transitórios, tá? Então, o que vai acontecer? Tanto a perdão, pessoal. Tanto a habituação quanto a sensibilização vão atuar na sinapse entre um sifão aferente e uma guelra eferente. Vamos usar isso aí para ficar mais fácil de vocês lembrarem. A habituação vai fazer o quê, gente? Diminuir a atividade sináptica, o bicho não recolhe mais a guelra. Já a sensibilização aumenta a atividade sináptica. Tá vendo, gente? Então, essas modificações transitórias, elas vão continuar acontecendo enquanto houver, né, essa alteração aí transitória, porque a memória é de curto prazo, nessa sinapse aí, né, ao branco, né, na atividade sináptica, pessoal, nessa atividade sináptica. Certo, gente? E aí, professor Kandel, ele foi detalhando, né, os dois mecanismos. Eu vou descrever para vocês de uma maneira bem sintética, claro, tá? Para vocês poderem compreender. Quem quiser depois vai pegar os detalhes no material escrito, tá? Mas o mecanismo de habituação, ele vai acontecer da seguinte forma, né, pessoal? Primeiro ponto importante, gente, vocês têm que lembrar lá das primeiras aulas, comunicação neuronal nesse semestre, que quando um potencial de ação, né, que é aquele estímulo que eu falei para vocês, estímulo, é o impulso elétrico vindo ali pela membrana plasmática do neurônio, né, chega até o terminal axônico, né, do neurônio pré-sináptico, ele vai abrir os canais regulados por voltagem de cálcio. Lembra, gente? Foi até objeto da nossa prova isso, né? Então, esse potencial de ação ou impulso elétrico, ele vai abrir o canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio vai ser admitido
terminal axônico do neurônio pré-sináptico, promovendo a exocitose do neurotransmissor, né? Ou seja, a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. O que acontece na habituação, gente? Agora vocês vão entender por que vocês aprenderam esse negócio de cálcio. Falou assim, por que eu, estudante de psicologia, estou aprendendo química de novo? Achei que eu nunca mais ia ver isso na minha vida, né? Pronto, vocês estão vendo onde é que essa informação vai aparecer, para vocês entenderem memória. Então, gente, olha só. Como resultado da habituação, os canais de cálcio, né, os canais regulados por voltagem de cálcio, do terminal axônico, do neurônio pré-sináptico, gente, eles não vão se abrir tão rapidamente, tão prontamente, quando passa ali o potencial de ação nele, quando passa ali o impulso elétrico nele. Isso, gente, vai reduzir a entrada de cálcio, né, de íons cálcio, no terminal pré-sináptico, terminal axônico, né, pré-sináptico, o que vai levar ao quê, gente? Pensa aí rapidinho. Isso foi objeto da nossa prova, hein? Se entra menos cálcio no terminal axônico, qual a consequência disso para o processo de comunicação neuronal, gente? Vai ter menos liberação de neurotransmissor na fenda sináptica, lembraram? Nós vamos ter menos exocitose de neurotransmissor acontecendo. Qual que é a consequência disso, gente? A consequência disso é que o potencial de ação pós-sináptico, né? Ou seja, o impulso elétrico vai ressurgir lá na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico como resultado da conexão, né, do neurotransmissor ao seu respectivo receptor na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, abrindo canais de íons sódio, né? O sódio entra, promovendo aquela despolarização da membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, e daí ressurge o potencial de ação. Lembraram, gente? Comunicação neuronal, primeira matéria do semestre aí de neurofisiologia que eu passei para vocês, né? Então, o que vai acontecer, né? Deixa eu retomar meu raciocínio. A consequência da diminuição da exocitose de neurotransmissor do neurônio pré-sináptico, obviamente, pessoal, é a redução do potencial de ação pós-sináptico, né, do impulso elétrico pós-sináptico, em comparação ao que seria normal. E em termos de comportamento, gente, vamos sair da química, né? Vamos sair aí da fisiologia e vamos para o comportamento. Qual que é a consequência disso, gente? O comportamento do bicho. Nesse caso, o bicho, esse comportamento do bicho é retrair a guelra dele, né? Recolher a guelra. Gente, se está tendo menos neurotransmissores sendo liberados na fenda sináptica, a consequência disso é a diminuição ou até mesmo a ausência, que é o que vai acontecer com o processo de habituação, né? A ausência da resposta comportamental controlada pelo neurônio pós-sináptico eferente, que é o neurônio motor, gente. Que vai coordenar o quê? Vai coordenar esse recolhimento aí da guelra, né? Esse neurônio pós-sináptico, que é um neurônio motor, vai atuar ali sobre o músculo, né? Vai atuar sobre a placa motora do músculo que vai ser contraída. Aí todo aquele mecanismo da junção neuromuscular que eu expliquei para vocês também, né? Então, resumo da ópera, pessoal. A memória para habituação do bicho, né? Ela vai ser armazenada na forma de modificação de canais de cálcio. Gente, canais regulados por voltagem de cálcio específicos. Sem treino, né? Essa reatividade reduzida, ela vai durar várias horas, ou seja, ela vai durar o tempo em que permanece essa modificação no funcionamento dos canais regulados por voltagem de cálcio. Cadê a memória, gente, desse aprendizado aí de habituação? Gente, a memória está na forma de modificação do funcionamento dos canais regulados por voltagem de cálcio, gente. Olha que genial isso. Tá aí a memória, né? E aí, o que acontece? O professor Kandel descobriu, então, né, gente, que um processo semelhante a esse
é responsável pela habituação de curto prazo em outras espécies que ele investigou, né? Então, o que que isso sugere? Vamos ver quais são as possibilidades de interpretação que esses resultados trazem, né, gente? Isso sugere que a modificação dos canais regulados por voltagem de cálcio seria um mecanismo geral de habituação, embora em espécies superiores, né, vai haver o envolvimento de neurônios de associação, né, o que vai tornar o processo, claro, mais complexo, mas a base é a mesma. Então, a habituação seria uma forma muito comum, né, de aprendizagem, e é possível afirmar, né, que seja o primeiro processo de aprendizagem a acontecer em bebês, né, da nossa espécie, né? Então, a partir do momento que a gente entende, né, que aprender a ignorar estímulos indiferentes leva o organismo, né, a ficar livre para responder a outros estímulos mais importantes. Certo, pessoal? Essa é a ideia básica aí da habituação. E o outro mecanismo lá, outro tipo, na verdade, de memória de curto prazo, né? Que é a sensibilização. Como é que foi o experimento aí no bicho, a tal da aplísia? Depois a gente procura no Google aí, digita lesma do mar, aplísia, A-P-L-Y-S-I-A, para vocês verem como é que é esse tal desse bicho. Então, gente, a sensibilização na aplísia também envolve modificações de canal, mas vai envolver um canal e um mecanismo diferentes, né, daquele que eu acabei de explicar para vocês na habituação. Então, gente, se na habituação a gente tem alteração ali no... A gente vai ter uma alteração ali no funcionamento, né, do canal regulado por voltagem de cálcio, em que a gente vai ter uma diminuição do funcionamento desse canal, que resulta na menor entrada de cálcio e, por sua vez, menor exocitose, liberação de neurotransmissores. Na sensibilização acontece o contrário, né? Vai haver um aumento da entrada de cálcio no terminal axônico, porque o canal de cálcio agora ele vai abrir mais facilmente, né? Ou seja, um potencial de ação com uma intensidade menor, ou seja, um estímulo, um impulso elétrico com uma intensidade menor do que a habitual, necessária para abrir o canal regulado por voltagem de cálcio, agora essa voltagem vai ser menor para abrir esse mesmo canal. E aí vai entrar mais íons cálcio, não é? No terminal axônico desse neurônio, né? Pré-sináptico, fazendo com que agora seja liberado mais neurotransmissor, fazendo que agora a promoção da exocitose seja mais frequente, não é? Então, o que vai acontecer, pessoal? Esse aumento subsequente de exocitose, né, de liberação de neurotransmissor aí na fenda sináptica, vai produzir um maior potencial de ação pós-sináptico, né, no neurônio pós-sináptico, ou seja, vai ter mais despolarização da membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, que nesse caso vocês lembram, né, que o neurônio pós-sináptico, nesse reflexo aí, nesse arco reflexo, entre aspas, do bicho aplísia, é o neurônio motor, né, gente, que vai acionar a musculatura que recolhe a guelra. Então, o que vai acontecer, gente? Agora, estímulos mais leves vão produzir respostas de contrair a guelra. Isso é sensibilização, né? O comportamento ele vai acontecer com mais frequência. E isso vai facilitar, então, a ocorrência do comportamento. Então, o que é interessante a gente entender, pessoal? Que a sensibilização em si, que é, né, primeiro, um estímulo bem forte, doloroso até,
que vai facilitar depois estímulos com intensidade menores do que ele, promover esse processo todo, né? A sensibilização, gente, ela não tem efeito direto sobre os canais de cálcio regulados por voltagem de cálcio pré-sinápticos. Ela vai aumentar indiretamente a entrada de cálcio por meio da facilitação pré-sináptica, né? Nesse caso, gente, o neurotransmissor serotonina, ele é liberado de um neurônio de associação de facilitação que faz sinapse no terminal pré-sináptico, o que causa maior liberação de neurotransmissor pré-sináptico em resposta a um estímulo, né? A um impulso elétrico potencial de ação. Isso vai fazer disparar a ativação de uma via de segundo mensageiro, AMP cíclica, né? Então, vocês vão lembrar sobre essa questão aí da AMP cíclica, porque eu comentei sobre esse composto químico, né? Que é a adenosina 3,5-monofosfato cíclico, né? Também chamado aí de monofosfato cíclico de adenosina, AMP cíclico, em aulas anteriores, né? Vocês vão lembrar que eu já comentei sobre ela. Então, o que eu estava dizendo para vocês, né? Que esse processo todo fez disparar lá no bicho a ativação de uma via de segundo mensageiro, a AMP cíclica, dentro do terminal pré-sináptico, né? O terminal axônico pré-sináptico. O que vai, basicamente, né, causar o bloqueio de canais de potássio. Gente, esse bloqueio dos canais de potássio, ele prolonga o potencial de ação, ou seja, os efeitos do impulso elétrico no terminal axônico pré-sináptico. E a partir do momento em que a gente tem uma maior presença aí do impulso elétrico, né, do potencial de ação, nós vamos ter uma maior tempo de abertura de canais regulados por voltagem de cálcio no terminal. E isso vai permitir, portanto, uma maior entrada, né, tecnicamente, um maior influxo, palavra bonita, de íons cálcio para o terminal axônico, né, promovendo aí a exocitose. Então, vocês estão vendo que é um processo bem mais complicado do que o da habituação. Eu tinha sintetizado para vocês, dizendo, vai mudar o jeito como funciona o canal regulado por voltagem de cálcio. Ou seja, ele vai estar mais tempo aberto, o que facilita a entrada aí do cálcio, tornando, portanto, o bicho mais sensível, ou seja, estímulos com intensidade menor vão promover o reflexo, vão eliciar, né, tecnicamente falando, o reflexo de contração da guelra do bicho. Certo, pessoal? E como é que vai acontecer o processo de consolidação das memórias, né? O professor Kandel também, ainda realizando aqueles experimentos com o bicho, né, com a Plísia, descreveu as bases moleculares disso também, né? E ele identificou um mecanismo muito interessante como base para o processo de consolidação de memória, né? De memória de curto prazo em memória de longo prazo. E esse mecanismo é denominado de potenciação de longa duração ou potenciação de longo prazo. O que seria isso, gente? Com essa potenciação de longa duração ou potenciação de longo prazo, modificações vão ocorrer como resultado do maior uso em uma determinada sinapse, né? Que já existe, uma sinapse pré-existente, o que aumenta a capacidade futura do neurônio pré-sináptico de excitar o neurônio pós-sináptico. Vai aumentar a chance, né, na presença de um determinado estímulo, de um neurônio pré-sináptico ativar, excitar, né, realizar a despolarização da membrana plasmática aí do neurônio pós-sináptico. Traduzindo,
A conexão entre esses dois neurônios, gente, fica mais forte quanto mais ela for utilizada. Olha a base aí do processo de formação de circuitos neurais, né, de redes neurais, que vão constituir a base física da memória de longo prazo, né, gente? Isso acontece porque esse fortalecimento da atividade sináptica vai resultar na formação de mais potenciais de ação, né, mais impulsos elétricos aí, no neurônio pós-sináptico, em resposta a sinais químicos oriundos, sinais químicos, né, neurotransmissores, oriundos aí do neurônio pré-sináptico excitatório específico, né? E aí, gente, essa maior reatividade excitatória, ela acaba sendo traduzida em mais potenciais de ação, impulsos elétricos, sendo enviados ao longo da membrana desses neurônios pós-sinápticos, né? E sucessivamente para os outros neurônios que fazem parte aí dessa rede, desse circuito. O professor Kandel descobriu que a potenciação de longo prazo ela pode durar de dias até semanas. Seria o tempo suficiente para que a memória de curto prazo seja consolidada em uma memória de longo prazo mais permanente. E olha só que interessante. A potenciação de longo prazo, ela prevalece especialmente onde, gente? Chuta aí. Já falei na aula de hoje e falo bastante dessa estrutura, tem 2 aulas específicas sobre essa estrutura aí, né, gente? A potenciação de longo prazo, ela vai acontecer particularmente, especialmente no hipocampo. Então, o hipocampo, gente, é um local essencial para a conversão de memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, através do processo de potenciação de longo prazo, né? Então, essa maior transmissão sináptica resulta em mudanças, né, no neurônio pós-sináptico, ou seja, ele se torna mais reativo, né, ao neurotransmissor, e também alterações no neurônio pré-sináptico, né? Ele vai liberar mais neurotransmissor. E essas mudanças passam a ser mais permanentes. Essa é a mudança funcional. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter alterações também na estrutura desses neurônios e por aí vai. Tá? Eu não vou detalhar muito. Depois vocês vão poder ler com mais calma no artigo, né? Que eu postei, que eu vou postar ainda, né? Não postei, vou postar ainda lá no Classroom, tá? Então é só para vocês terem uma ideia geral dessa situação, né? Então, pessoal, como eu estava dizendo, né? A memória de longo prazo, ela envolve a formação de conexões sinápticas novas e permanentes. Porque, olha só, enquanto que eu tinha falado para vocês antes, né, que a memória de curto prazo, ela vai ter como mecanismo básico ali, né, o fortalecimento temporário de sinapses que já existem. O armazenamento da memória de longo prazo já vai usar a ativação de genes específicos. Lembra que eu falei que ia ter um lance de expressão gênica envolvida aí na formação de memória de longo prazo? Olha a expressão gênica aparecendo, né? Porque aí genes específicos que vão controlar a síntese das proteínas necessárias para essas mudanças estruturais e funcionais mais duradouras, né, nas sinapses específicas vão acontecer, né? E exemplos que eu posso dar dessas mudanças pode ser, por exemplo, o seguinte, gente, vamos ver, tipo, formação de novas conexões sinápticas, né? Pode ser também mudanças mais permanentes nas próprias membranas plasmáticas dos neurônios pré-sinápticos e até mesmo também dos pós-sinápticos, claro, né? Extensão de dendrito, extensão de axônio, enfim, aumento de receptores. Tem uma gama de mudanças aí que a expressão gênica pode promover, né? Então, o que acontece, pessoal?
o armazenamento da memória de longo prazo envolve mudanças físicas que são permanentes no cérebro. Então, pessoal, se algum dia alguém falar assim, cadê as nossas memórias? Nossas memórias estão no cérebro. Como? Nossas memórias estão no cérebro na forma de redes neurais, circuitos neurais, estabelecidos através do processo de potenciação de longo prazo, que, por sua vez, afeta a expressão gênica das células envolvidas, dos neurônios envolvidos, levando a mudanças funcionais, fisiológicas e estruturais anatômicas no cérebro. Então, as nossas memórias estão no cérebro, sim, ao contrário do que, até os dias de hoje, né, temos psicólogos, né, de corrente behaviorista radical que ainda se mantém avessos aos dados das pesquisas das neurociências, né, dos últimos 25 anos. E no caso do trabalho do professor Eric Kandel, dos últimos 40 anos. Então, as nossas memórias estão, sim, armazenadas no nosso sistema nervoso por meio de mudanças físicas permanentes ou relativamente permanentes, tanto no funcionamento quanto na estrutura aí das células nervosas, né, do nosso cérebro, vamos dizer assim. Então, gente, uma questão que, já que eu estou falando disso, né, vem o questionamento, olha só. Afinal de contas, que partes do nosso cérebro são responsáveis pela memória, né? Gente, a resposta para isso é muito simples. Não existe um centro de memória único no nosso sistema nervoso. Quer dizer, ao invés de a gente ter um centro de memória para isso e para aquilo, a gente, na verdade, vai ter os neurônios, né, envolvidos nos traços de memória presentes em várias regiões, tanto corticais quanto subcorticais do nosso cérebro, que eu falei no início da aula de hoje. Eu disse para vocês que a memória estaria associada a regiões córtex superior, né, vamos dizer assim, áreas corticais e áreas subcorticais, envolvendo, inclusive, aquelas estruturas do sistema límbico que vocês conhecem bem das minhas aulas, né? E aí, o que acontece, né, gente? Claro, a gente vai ter algumas áreas do cérebro que vão ter funções mais relacionadas à memória, como, por exemplo, o hipocampo e estruturas associadas, né, nos lobos temporais mediais, né, no sistema límbico, no nosso cerebelo, né, no córtex pré-frontal e em outras áreas aí do córtex cerebral, né? Eu sei que eu já falei disso em aulas anteriores, mas gostaria de retomar isso, já que eu citei cada uma dessas áreas, né? Ou seja, falei de hipocampo, falei de lobos temporais mediais, sistema límbico, cerebelo, córtex pré-frontal. Vou falar um pouquinho do que se sabe hoje, né? Do que a neuropsicologia já conseguiu mapear da relação dessas áreas com tipos específicos de memória, né? Então, por exemplo, o hipocampo ele está bastante relacionado com as memórias declarativas. O hipocampo, né, gente, que é uma parte medial alongada ali do lobo temporal, né, que faz parte do sistema límbico, gente, ele tem uma função vital na memória de curto prazo e que envolve a integração de diferentes estímulos, né, que vão estar correlacionados. E o hipocampo, gente, igual eu acabei de explicar para vocês, é o principal local no qual ocorre a potenciação de longa duração ou potenciação de longo prazo, né? Que é o que faz a consolidação da memória de curto prazo em memória de longo prazo. Portanto, é uma estrutura chave. O pessoal que já assistiu às aulas do sistema límbico já sabe isso de cor, né? Hipocampo, estrutura chave para a consolidação das nossas memórias em memória de longo prazo. Então, existem vários estudos que indicam, né, gente, que o hipocampo ele vai armazenar novas memórias de longo prazo apenas de forma temporária, né, de forma provisória. E depois o hipocampo vai transferir
essas informações para outros locais corticais, aí sim, para armazenamento permanente por meio desse mecanismo de potenciação de longo prazo, potenciação de longa duração, né? E aí os locais de armazenamento de longo prazo dos diferentes tipos de memória, eles estão sendo mapeados ainda, né, gente? Uma coisa que a neuropsicologia já definiu com bastante precisão é que o hipocampo e as áreas vizinhas ao hipocampo têm um papel realmente muito relevante nas chamadas memórias declarativas, né? São aquelas memórias que abordam o que nós sabemos sobre pessoas, lugares, objetos, fatos e eventos específicos, né? Que resultam das nossas experiências. Ou seja, ele está mais vinculado ali às memórias episódicas, né? Está mais relacionado às memórias episódicas. E, claro, né, gente, as memórias declarativas elas vão envolver uma recuperação ou evocação consciente. E o que se sabe, né, pessoal, é que pessoas que apresentam lesões no hipocampo vão acabar se esquecendo de fatos muito importantes para as atividades diárias delas, né? Porque as memórias declarativas, elas costumam ser as primeiras memórias a serem perdidas em casos de lesões hipocampais, né? E sendo que lesões extensas no hipocampo também são encontradas no mal de Alzheimer, né? Na doença de Alzheimer, e isso pode, sem dúvida nenhuma, estar relacionado à perda progressiva aí das memórias declarativas, né? Das pessoas portadoras aí do mal de Alzheimer, né? Eu agora, pessoal, vou comentar sobre a relação entre o cerebelo e as nossas memórias procedimentais ou procedurais, né? O cerebelo e as regiões corticais relacionadas a ele, né, vão desempenhar um papel muito importante nas chamadas memórias procedimentais ou de procedimento ou procedurais. Vocês vão aprender com mais detalhes lá na disciplina de processos cognitivos básicos, quarto período de psicologia, né? Mas eu vou adiantar rapidinho para vocês. Memórias procedimentais ou de procedimento são as memórias de como fazer as coisas. Vocês lembram que eu estava falando do hipocampo agora há pouco, né? E a importância dele para as memórias declarativas. Memórias declarativas são memórias relacionadas ao saber sobre uma coisa ou sobre as coisas. Vamos pensar que é a teoria. Já as memórias procedimentais ou de procedimento são as memórias relacionadas a como fazer as coisas. Prática. Certo, gente? Então, o cerebelo ele tem uma importância muito grande nesse tipo de memória, né, de como fazer, porque envolve habilidades motoras, né, que vão ser obtidas por meio do treino repetitivo, né, por meio de realizar várias vezes. Bom, isso é treino repetitivo, né? E por aí vai. Então, as áreas corticais importantes para determinada memória de procedimento são os chamados sistemas motores ou sensoriais específicos envolvidos na realização daquela determinada atividade motora, né, daquela determinada rotina. Então, gente, ao contrário das memórias declarativas, que são, vamos dizer assim, conscientemente coletadas, né, a partir de experiências anteriores e tal, as memórias procedimentais, elas vão ser recuperadas sem esforço consciente, porque elas são motoras, né, gente? Então, você, muitas vezes, vai saber fazer uma coisa, mas você não sabe explicar como que você faz aquilo. Para você poder explicar, você precisaria de memória declarativa. Tá? Isso explica por que a gente sabe fazer coisas e não sabe explicá-las, digamos assim, né? E aí, o que acontece, gente? A localização distinta, em partes distintas do cérebro das memórias declarativas e de procedimento, fica bem aparente, né? Fica bem clara em pessoas que apresentam lesões em regiões temporais ou até mesmo em áreas límbicas, né?
porque elas eventualmente podem realizar uma atividade motora, tocar um instrumento, por exemplo, mas posteriormente elas não vão nem conseguir lembrar que elas fizeram isso. Então, isso é algo que geralmente acontece, né? Bom, com relação ao córtex pré-frontal, tem vários estudos que indicam que ele está relacionado à memória de trabalho, né, gente? Então, se a gente se recordar, vocês vão lembrar aí das minhas aulas sobre áreas corticais, né? Que eu dizia para vocês que o principal responsável pelas funções executivas, né? Ou seja, pelas nossas habilidades complexas de raciocínio, né? Tomada de decisão, planejamento e tudo mais, é o córtex pré-frontal, né, gente? E o córtex pré-frontal está diretamente implicado na memória de trabalho, porque ele vai servir, né, segundo vários estudos têm indicado, o córtex pré-frontal ele vai servir para armazenar temporariamente determinadas informações, né, que possam ser úteis para as eu estava falando agora há pouco delas, né, das funções executivas, úteis para as funções executivas, porque essas funções, né, eu já expliquei para vocês outras vezes, envolvem a manipulação, a integração de informações e tal, para que nós possamos planejar, organizar prioridades, né, resolver problemas, autorregular o nosso pensamento e o nosso comportamento e por aí vai, né? Então, gente, o córtex pré-frontal ele vai executar essas funções complexas, né, de raciocínio em conjunto com as demais regiões sensoriais do nosso cérebro, que vão estar ligadas ao córtex pré-frontal através de conexões neurais, né, pessoal? Então, tem outros estudos que identificaram que, por exemplo, no córtex pré-frontal, né, a memória de trabalho, ela vai ela vai se utilizar de determinadas informações só pelo tempo necessário para que o indivíduo seja capaz de interpretá-las, associá-las com informações da memória de longo prazo, né? Por isso essas conexões neurais com o córtex pré-frontal em relação às outras áreas corticais, o que vai levar à capacidade das funções executivas. Certo, pessoal? Essa é a ideia principal que eu gostaria de passar para vocês, né? Para fechar, me aproximando, né, já da conclusão da nossa aula, eu vou passar agora algumas informações clínicas, digamos assim, né, para ilustrar isso que nós acabamos de... nós não, né, que eu acabei de descrever para vocês em relação à forma como certas lesões vão produzir alterações de memória. Para tanto, pessoal, eu gostaria de retomar o tema das amnésias. Por que isso, né, gente? Eu quero retomar o tema das amnésias porque na neuropsicologia clínica, pessoal, é muito comum a ocorrência de amnésias. Então, só para relembrar, né, o que eu falei na metade da aula sobre os tipos de amnésias, a amnésia anterógrada, vocês vão relembrar, é a incapacidade ou dificuldade de alteração fonológica aqui no meu caso, né? De memorização de fatos novos. Vou repetir. A amnésia anterógrada é a incapacidade ou até mesmo a dificuldade de memorização de fatos novos. Então, é como se fosse, pessoal, um esquecimento progressivo. E o início desse esquecimento progressivo vai corresponder ao começo ou da doença que está levando à degradação das áreas, né, cerebrais associadas a essas informações,
ou o acidente vascular cerebral, ou traumatismo craniano, concussão, etc., né? E aí, o que acontece, né, gente? A amnésia anterógrada, ela vai alterar a capacidade de aprendizagem, né? E também a memorização dos fatos da vida cotidiana. O que pode, né, nos casos mais graves, a levar até mesmo a uma desorientação espaço-temporal, pessoal. Já a amnésia retrógrada, para fazer uma comparação clínica, né, com a anterógrada, ela vai afetar os acontecimentos de antes do começo da doença degenerativa, ou do traumatismo, né, ou do acidente vascular cerebral, etc., com uma, como é que eu posso explicar para vocês, pessoal? A pessoa, né, ela vai acabar tendo uma situação na qual os fatos mais antigos são os mais memorizados pela pessoa, né? Então, a duração da amnésia retrógrada, pessoal, ela varia de alguns dias até alguns anos. E, nesse caso, né, a extensão temporal dessa amnésia pode ser avaliada em função das respostas às perguntas que, por exemplo, dizem respeito aos fatos da vida familiar, né, da vida social, do trabalho da pessoa e tudo mais. E aí, olha um dado clínico interessante. Quando a doença evolui para a cura, quando isso acontece, né, a amnésia retrógrada, ela volta das lembranças mais antigas para as lembranças mais recentes. Sendo que quando a doença piora, que é o exemplo do mal de Alzheimer, né, que eu tinha comentado para vocês anteriormente, a amnésia a amnésia retrógrada, ela acaba se estendendo e progressivamente ela vai fazendo com que a pessoa esqueça recordações cada vez mais antigas, né? E esses seriam dados importantes dessa diferença clínica, né, que eu queria trazer para vocês. Bom, quando a gente fala de lesões do córtex temporal do hemisfério esquerdo, costumam aparecer distúrbios específicos da memória audioverbal. No entanto, pessoal, como eu expliquei para vocês, essa parte, né, da correlação entre lesões e alterações específicas de memória vai ficar para o futuro, né, quando eu puder, né, passar para vocês informações em termos de neuropsicologia clínica. Certo, pessoal? Para fins de neurofisiologia, segundo período de psicologia, as informações estão suficientes. As informações da aula de hoje são suficientes para vocês prosseguirem no estudo de vocês. Então, minha sugestão é que, depois de vocês terem assistido a essa aula, que vocês possam ler o artigo, não é, que eu vou postar junto com a aula lá no Classroom para consolidar, para que o seu hipocampo possa, através do processo de potenciação de longa duração ou potenciação de longo prazo, para que o seu hipocampo possa consolidar as informações que você adquiriu durante essa aula e a leitura do artigo. Isso é tudo, meus caros. Bom final de semestre para vocês.